A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Uma boa noite a todos, que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já eu quero agradecer a você, meu amado e querido irmão, que tem orado com a gente, tem orado por nós, né? E tem se inscrito no canal, tem feito parte verdadeiramente desta corrente. É importante que você participe, você esteja junto, meu amado irmão, para que podemos vivenciar juntos, né, a bênção na vida dos outros irmãos, o milagre de Deus acontecendo. Amados irmãos, nós ontem terminamos a leitura do livro de Números. Ontem eu fiz uma gravação, ficou um pouco baixa, ficou, né, difícil de falar. Eu estava no quarto de um hospital lá e não podia, né, estar falando alto. Amém? E ontem a gente encerrou o livro de Números. Hoje eu estou aqui na minha casa, daqui a pouco estarei me dirigindo ao hospital, mas eu quero fazer antes a leitura com vocês. Nós vamos começar a ler o livro de Deuteronômios. O que se trata esse livro, né? Esse livro ele vai tratar da mensagem final de Moisés ao povo, antes da entrada deles em Canaã, né? Moisés, ele transmite a mensagem, ele vai falar, né, sobre vai dar uma lição sobre a história, um discurso, né? E daí vai fazer um apelo à obediência, né? E vai recapitular os 10 mandamentos. Né? Depois vai ter mais uns discursos, pede ao povo que obedeça a Deus. Né? O ponto central mesmo é a obediência, né, querido? Né? Moisés vai recapitular a aliança feita com Deus, né? E os conceitos principais seriam adoração, né? Mandamentos, pecado, rebelião, aliança, né? Tendo Moisés como personagem, como o legislador, né? E falando de Josué, sucessor de Moisés. Amém? Nós vamos ler, né, o livro de Deuteronômio. Capítulo 1. É um pouco grande, tá? Mas vamos lá. Capítulo 1 de Deuteronômios. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto, a leste do Jordão, na Araba, defronte a Zuf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Em 11 dias você vai de Horebe a Cade-Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos de Araba, nas montanhas de Cefelã, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês, entre
Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e a Jacó, e aos seus descendentes. A nomeação dos líderes. Naquela ocasião, eu lhes disse: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhe prometeu. Mas não podereis levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas. Escolham homens sábios, criteriosos, experimente de cada uma das suas tribos e os coloquem como chefe de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefe de 1000, de 100, de 50, de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça não só as questões entre seus compatriotas, mas também entre os israelitas e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande, não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhe ordenei tudo o que deveriam fazer. A expedição de reconhecimento da terra. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades-Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à Serra dos Amorreus, a qual o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região para que nos indiquem qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, então isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram algum fruto da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. A rebelião contra o Senhor. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes como muros que vão até o céu. Vimos ali os anaquins. Então eu lhe disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seus filhos, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo, de noite numa nuvem, de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deveriam seguir. O castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má
verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei, haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiram o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: Você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encorajem-no, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a deles e eles tomarão a posse dela. Mas quando vocês deem meia volta, partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: Pecamos contra o Senhor, não subiremos, e lutaremos conforme tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: Diga-lhes que não subam, nem lutem, porque não estareis com ele. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção, subiram à região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram, desde Sir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Aqui, meus amados irmãos, Moisés ele está fazendo uma recapitulação. E como nós vimos, meus queridos e amados irmãos, Deus não é a favor daquele que se rebela contra ele. Deus está a favor daquele que o obedece, que o serve. Deus está a favor daqueles que andam nos caminhos, porque um pai, ele ensina para seu filho o caminho que ele deve seguir. Agora, a grande questão não está no ensinamento, mas a grande questão está na sua obediência. Porque quando Deus lhe diz, não siga por esse caminho, e nós seguimos, acabamos nos dando mal, acabamos nos prejudicando, nos sofrendo por causa disso, né? Deus não está feliz com o que está acontecendo com nós, mas também Deus não faz parte disso porque nós escolhemos seguir o mau caminho. E as consequências sempre virão, né? Então aqui Moisés ele está recapitulando ao povo que já era a geração, né, daqueles que morreram no deserto, aqueles que ficaram no deserto agora estão prestes a entrar na terra. Então Moisés passa todas as orientações e relembra, né, de uma forma que as gerações seguintes venham conhecer a história. Então, nessa época, era passado, né, de geração em geração as histórias, para que não fossem esquecidas, não fossem largadas, deixadas no passado. Amém? Então, o ponto crucial, né, deste texto que acabamos de ler é obediência, meus amados irmãos. Obediência. É isso que Deus quer do seu povo, para que o povo seja feliz, seja próspero. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Agora, meus amados irmãos, nós vamos à oração da fé.